Eu sou João Mendes, 35 anos, engenheiro de construção no Rio de Janeiro. Minha vida era sólida como as fundações que projeto, uma casa confortável em Niterói, uma esposa, Ana, que me fazia rir, e planos para o futuro. Até aquela noite. João, preciso falar com você, disse ela, com os olhos fixos no prato. Minha terapeuta acha que devo encontrar meu ex, Pedro, para fechar esse ciclo. Meu garfo parou no ar. Fechei os olhos por um segundo, sentindo o chão desabar. 2 semanas, João. Só isso. Eu não sou de explodir. Na obra, aprendi a calcular antes de agir. Mas aquelas palavras me acertaram como um soco. Ana e eu tínhamos construído tudo juntos, 2 anos de casamento, promessas sussurradas na praia de Copacabana, a certeza de que éramos nós contra o mundo. E agora, ela queria revisitar o passado? O mesmo Pedro que a deixou em pedaços, com promessas quebradas e dívidas. É para sua cura, João, ela insistiu, com aquela voz que misturava firmeza e culpa. Você sempre me apoiou. Apoiei, sim. Quando ela chegou com os papéis do divórcio do Pedro, tremendo, prometendo nunca olhar para trás. Quando chorava à noite, eu era o porto seguro. Mas agora, sentada à minha frente, ela parecia outra. Não havia dúvida nos olhos dela, só uma determinação que eu não reconhecia. Engoli o nó na garganta. Se é o que você precisa, Ana, tudo bem. Minha voz saiu calma, mas por dentro eu queimava. Ela sorriu, aliviada, como se eu tivesse dado um aval para trair nossa história. Enquanto ela subia para arrumar a mala, meu olhar caiu na gaveta do escritório. Lá estava a pasta de couro com o acordo pré-nupcial, assinado antes do casamento. Na época, achei exagero, um eco das lições amargas do meu pai. Nunca deixe o amor te cegar, João. Agora, aquela pasta parecia um mapa para minha sobrevivência. Na manhã seguinte, Ana saiu apressada. A mala rolava pelo chão, o táxi buzinou, e ela me deu um beijo rápido. Te ligo todo dia, prometo. A porta bateu, e o silêncio engoliu a casa. Sentei na cadeira, o café esfriando na mão, e senti algo mudar. Não era só mágoa. Era clareza. Ana queria 2 semanas para se curar? Eu daria a ela essas 2 semanas. Mas quando voltasse, ela encontraria um futuro que não a incluía. Liguei para meu advogado, Ricardo, ainda com o café na mão. Quero revisar o pré-nupcial. E prepare os papéis da separação. Ele não perguntou muito. Você tem certeza, João? Certeza absoluta, respondi, já calculando os próximos passos. Na obra, eu sabia que uma rachadura ignorada derruba uma construção inteira. Ana era minha rachadura. E eu não ia esperar para ver a casa desmoronar. Enquanto Ana estava com Pedro, provavelmente rindo em algum bar de Ipanema, eu comecei a desmontar nossa vida. Abri o armário e coloquei as coisas dela em caixas. Cada peça dobrada era um prego no caixão do nosso casamento. Não havia pressa, só precisão. No fim do dia, as caixas estavam alinhadas no corredor, como soldados prontos para a batalha. O telefone tocou. Era ela. João, tá tudo bem? Tá ótimo, Ana. E contigo? Minha voz era firme, mas meu peito apertava. Desliguei e voltei ao trabalho. A casa, que já foi nosso lar, agora era meu território. E eu estava pronto para protegê-lo. O silêncio da casa em Niterói era agora meu aliado. Depois que Ana saiu, arrastando sua mala e suas promessas, comecei a agir. Eu, João Mendes, não sou de deixar rachaduras se espalharem. Na obra, um erro de cálculo pode derrubar tudo. No casamento, é a mesma coisa. Ana achava que podia revisitar Pedro por 2 semanas e voltar como se nada tivesse mudado. Mas eu já estava redesenhando o futuro. E ela não fazia parte do projeto. Na segunda-feira, marquei uma reunião com meu advogado, Ricardo, no centro do Rio. O escritório dele cheirava a café forte e papéis velhos. Entreguei a pasta com o acordo pré-nupcial. Quero garantir que tudo fique no meu nome. Casa, contas, tudo.
Ricardo folheou os documentos, os óculos escorregando no nariz. Você tá jogando pesado, João. Ela sabe. Balancei a cabeça. Não precisa saber. Ainda. Ele assentiu, anotando algo. O acordo é sólido. Se ela tentar brigar, vai perder feio. Voltei para casa com a adrenalina pulsando. Não era raiva. Era foco. Abri o laptop e comecei a revisar as contas conjuntas. Ana tinha acesso a tudo: poupança, cartões, investimentos. Liguei para o banco e marquei uma visita para o dia seguinte. Enquanto isso, continuei esvaziando o armário dela. Cada caixa selada com fita adesiva era um passo para me blindar. Não havia espaço para hesitação. Na terça, cheguei ao banco antes das portas abrirem. A gerente, Dona Lúcia, me recebeu com um sorriso profissional. Expliquei a situação, mantendo a voz firme. Quero transferir todas as contas para meu nome. Cancelar os cartões dela. Ela ergueu uma sobrancelha, mas não questionou. Papéis foram assinados, carimbos bateram como marteladas. Em 1 hora, o acesso de Ana às nossas finanças tinha evaporado. Saí do banco com um peso a menos nos ombros, mas o peito ainda apertado. Naquela noite, Ana ligou. João, tá tudo bem por aí? A voz dela era leve, como se estivesse tomando um drink na praia. Tá tudo certo, Ana. E contigo? Respondi com um tom neutro, enquanto selava mais uma caixa. Ela riu, contando algo sobre um jantar com Pedro. Desliguei o telefone e encarei as caixas alinhadas no corredor. Eram mais do que objetos. Eram a prova de que eu estava retomando o controle. No dia seguinte, fui ao cartório. O advogado já tinha preparado os papéis da separação. Li cada linha com atenção, como se fosse um projeto de construção. O acordo pré-nupcial garantia que a casa, o carro e os investimentos ficariam comigo. Ana sairia com o que trouxe, quase nada. Assinei com um traço firme, cada letra um tijolo na muralha que eu construía. Ela será notificada quando voltar, disse Ricardo. Perfeito, respondi, já imaginando a cara dela ao encontrar a porta trancada. Enquanto isso, Ana mandava mensagens. Fotos de um bar em Ipanema, uma piada sobre o calor carioca. Eu respondia com monossílabos, mantendo a fachada. Mas cada mensagem dela me fazia apertar o passo. Liguei para um chaveiro e troquei todas as fechaduras da casa. O som do metal novo girando na porta era como um hino. A casa era minha. Só minha. Na quinta-feira, recebi uma ligação do meu irmão, Miguel, que mora em São Paulo. João, tá tudo bem? Ana tá te ligando de Ipanema com aquele cara. A notícia me acertou, mas não me derrubou. Tô cuidando de tudo, Miguel. Pode deixar. Ele hesitou, mas não insistiu. Contei que planejava passar uns dias com ele depois que tudo estivesse resolvido. Se precisar, a casa tá aberta, ele disse. Agradeci e desliguei, já com um plano na cabeça. Na sexta, terminei de empacotar as coisas de Ana. Coloquei um envelope com uma cópia dos papéis da separação em uma das malas. Queria que ela visse, ao voltar, que o jogo tinha mudado. Carreguei as caixas para o quintal, deixando-as sob uma lona. O sol do rio batia forte, mas eu não sentia calor, sentia alívio. Cada passo era calculado, cada ação era um prego no caixão do nosso casamento. Ana ligou novamente naquela noite. João, tá gostando do silêncio da casa? Ela riu, como se fosse uma piada. Tô me acostumando, respondi, seco. Ela não percebeu o peso nas minhas palavras. Desliguei e olhei para as chaves novas na mesa. Ana achava que estava fechando um ciclo. Mal sabia que eu estava fechando a porta. Eu, João Mendes, estava no controle. A casa em Niterói, agora sem o eco de Ana, parecia um canteiro de obras limpo, pronto para um novo projeto. Cada dia das 2 semanas que ela pediu para fechar ciclos com Pedro, eu usava para reforçar minhas defesas. As fechaduras novas brilhavam, as contas estavam só no meu nome, e as caixas com as coisas dela esperavam no quintal, cobertas por uma lona.
Mas o jogo ainda não tinha acabado. Uma reviravolta estava a caminho, e eu precisava estar pronto. Na segunda-feira da segunda semana, recebi uma mensagem de Ana. Uma foto dela e Pedro numa praia em Búzios, rindo como se o passado não tivesse deixado cicatrizes. Tô me sentindo leve, João. Obrigada por entender. Minha resposta foi curta: que bom, Ana. Desliguei o celular e senti o sangue ferver. Leve? Ela achava que podia dançar com o passado e voltar para casa como se nada tivesse acontecido? Peguei a pasta do pré-nupcial e reli cada cláusula. Era a prova de erros, como um projeto bem desenhado. Ana não tinha escapatória. No dia seguinte, fui ao tribunal com Ricardo, meu advogado. Ele me entregou o decreto de separação, já com os carimbos oficiais. Você quer mesmo mandar isso agora, João? Ela ainda está em Búzios. Quero, respondi, sem hesitar. Quero que ela receba quando pisar no Rio. Assinei os papéis finais, cada traço um corte limpo. A casa, o carro, os investimentos, tudo meu. Ana sairia com as roupas que levou e nada mais. Ricardo balançou a cabeça, quase admirado. Você é frio, João. Não é frieza. É justiça, corrigi. Na quarta-feira, um imprevisto mudou o ritmo. Meu amigo Tiago, da obra, me ligou. João, vi a Ana ontem em Búzios. Ela estava com o Pedro num bar, e ele estava falando alto sobre recuperar o tempo perdido. Parecia mais que terapia. A notícia me acertou como um tijolo solto. Não era só Ana revisitando o passado. Pedro estava jogando, e ela, cega, caía na armadilha dele. Agradeci Tiago e desliguei, com a cabeça a mil. Era hora de acelerar. Liguei para um corretor de imóveis que conhecia. Quero alugar a casa em Niterói. Rápido. Ele estranhou, mas aceitou. Você tá saindo, João? Não, só garantindo opções, respondi. Passei a tarde organizando documentos para o aluguel e transferi o restante dos meus investimentos para uma conta nova, fora do alcance de qualquer surpresa. Ana podia sonhar com Búzios, mas eu estava blindando minha vida no Rio. Na quinta-feira, recebi outra ligação de Ana. João, tá tudo bem? Tô pensando em voltar antes. A voz dela tremia, como se algo tivesse rachado na aventura dela com Pedro. Tá tudo certo por aqui, Ana. Volta quando quiser. Meu tom era calmo, mas meu pulso acelerava. Ela estava sentindo o peso do erro? Ou Pedro tinha mostrado as garras? Não importava. O plano estava em curso, e eu não ia parar. Na sexta, o corretor confirmou: a casa já tinha interessados. Posso fechar o aluguel em 2 dias, João. Perfeito, disse, já imaginando Ana chegando a um lar que não era mais dela. Passei a noite revisando as caixas no quintal. Coloquei o envelope com os papéis da separação na mala mais visível. Queria que ela visse logo ao chegar. Cada fita adesiva que selava uma caixa era como um prego a mais no caixão do nosso casamento. No sábado, recebi uma mensagem inesperada. Era Pedro. João, a Ana tá confusa. Acho que ela não sabe o que quer. Fala com ela, cara. A audácia dele me fez rir. Ele achava que podia me manipular? Não respondi. Em vez disso, liguei para meu irmão, Miguel, em São Paulo. Tô indo pra aí amanhã. Prepara o quarto. Ele riu. Tá fugindo, João? Não. Tô começando de novo, respondi. Naquela noite, sentei na varanda com uma cerveja gelada. O silêncio da casa não me pesava mais. Era liberdade. Ana podia estar em Búzios, rindo com Pedro ou questionando suas escolhas. Eu não precisava saber. O que importava era que, quando ela voltasse, encontraria apenas caixas, uma fechadura nova e um futuro que não a incluía. O jogo tinha virado, e eu estava um passo à frente. Eu, João Mendes, estava a um passo de fechar o capítulo. A casa em Niterói, que um dia dividi com Ana, agora era um terreno limpo, pronto para uma nova construção.
As caixas com as coisas dela estavam empilhadas no quintal, as fechaduras trocadas, as contas só no meu nome. O decreto de separação, assinado e carimbado, esperava por ela numa mala. Ana achava que podia voltar depois de fechar ciclos com Pedro em Búzios. Mas o futuro que ela imaginava já não existia. Na manhã de domingo, recebi uma mensagem de Ana. João, chego amanhã. Podemos conversar? Respondi com um seco, claro, Ana. Meu tom era frio, calculado. Ela não fazia ideia do que a esperava. Passei o dia finalizando os últimos detalhes. O corretor confirmou o aluguel da casa para uma família que chegaria em 3 dias. Assinei o contrato e entreguei uma cópia das chaves novas. A casa está pronta para eles, avisei. O corretor assentiu, sem perguntar muito. Ele sabia que eu não estava para a conversa. No fim da tarde, fui ao banco para garantir que os últimos rastros de Ana fossem apagados. Transferi o que restava de uma conta antiga para outra, nova, que ela nunca tocaria. A gerente, Dona Lúcia, me olhou com curiosidade. Você tá mesmo cortando tudo? Né, João? É o que precisa ser feito, respondi, sem dar espaço para perguntas. Cada carimbo nos papéis era um tijolo a mais na muralha que eu construía. Quando saí, o sol do rio batia forte, mas eu caminhava leve. Tudo estava no lugar. Naquela noite, arrumei uma mochila com o essencial, roupas, documentos, meu laptop. Liguei para Miguel, meu irmão em São Paulo. Tô chegando amanhã à noite. O voo já tá comprado. Ele riu do outro lado da linha. Tá fugindo do rio, João? Não, Miguel. Tô começando de novo. Desliguei e olhei para casa uma última vez. As caixas no quintal, cobertas pela lona, pareciam um monumento ao que Ana perdeu. Eu não sentia raiva, só alívio. Na segunda-feira, antes de sair, fiz uma última checagem. O envelope com os papéis da separação estava bem visível na mala dela. Escrevi um bilhete curto e o coloquei dentro. Ana, você quis fechar um ciclo. Eu fechei o nosso. Boa sorte. Tranquei a porta, entreguei a chave reserva ao corretor e dirigi até o aeroporto. O rugido do motor da minha caminhonete ecoava pelas ruas de Niterói, como se a cidade soubesse que eu estava partindo. No galeão, embarquei sem olhar para trás. São Paulo seria meu recomeço. Enquanto eu voava, Ana chegava ao Rio. Imaginei ela descendo do táxi, arrastando a mala, confiante de que encontraria a casa como deixou. Mas o que a esperava eram caixas, uma fechadura que não reconhecia sua chave e um envelope que cortaria mais fundo que qualquer palavra. Eu não precisava estar lá para ver. Sabia que o silêncio da casa falaria por mim. No avião, recebi uma última mensagem dela. João, cadê você? O que está acontecendo? Não respondi. Desliguei o celular e fechei os olhos. O ronco dos motores abafava qualquer eco do passado. Ana tinha escolhido Pedro, ou pelo menos a ilusão dele. Eu escolhi me proteger. E, pela primeira vez em semanas, dormi sem peso no peito. Quando pousei em São Paulo, Miguel me esperava no aeroporto. E aí, João, pronto para virar a página? Sorri, pela primeira vez em dias. Já virei, mano. A cidade pulsava lá fora, cheia de possibilidades. Ana, onde quer que estivesse, agora lidava com as consequências. As caixas, os papéis, a porta trancada, tudo isso era a resposta que ela nunca esperou. Eu, João Mendes, estava em São Paulo, respirando um ar novo. A casa em Niterói, que um dia chamei de lar com Ana, agora pertencia a outra família. As caixas com as coisas dela, a fechadura trocada, os papéis da separação, tudo foi deixado para trás, como um projeto concluído. Eu não precisava ver a cena para saber o que aconteceu quando Ana voltou. O silêncio da casa, as chaves que não giravam e o envelope com o decreto de divórcio falaram por mim. Ana chegou ao Rio naquela segunda-feira, provavelmente exausta de Búzios, carregando a ilusão de que poderia retomar nossa vida. Desci do avião em São Paulo enquanto ela, imagino, parava o táxi na rua familiar.
A mala arrastada, o som das rodas contra o asfalto, e então o choque, caixas empilhadas no quintal, seladas, com seu nome nas etiquetas. A chave que não funcionava. A porta que não cedia. Tentei imaginar o momento em que ela abriu a mala e encontrou o envelope. O bilhete que escrevi: Ana, você quis fechar um ciclo. Eu fechei o nosso. Boa sorte. Era o último prego. Eu não estava lá, mas sabia que o peso caiu sobre ela. O decreto de separação, com carimbos e assinaturas, era claro: a casa, o carro, as contas, tudo ficou comigo, como o pré-nupcial garantia. Ana saiu com o que trouxe, nada além de memórias e arrependimentos. Ela tentou me ligar, claro. Meu celular vibrou no bolso enquanto eu caminhava com Miguel até o carro dele. João, o que é isso? Cadê você? A voz dela, pelo correio de voz, tremia de pânico. Não respondi. Bloqueei o número e entreguei o passado à lixeira. Em São Paulo, a vida começou a ganhar forma. Miguel me levou para seu apartamento, e passamos a noite conversando sobre o futuro. Você fez o que precisava, João, ele disse, passando uma cerveja. Ela achou que podia brincar com fogo e não se queimar. Concordei com um aceno. Não era vingança cega, era justiça. Ana quis revisitar Pedro, achando que eu esperaria como um cão fiel. Mas eu aprendi com meu pai. Nunca deixe o amor te cegar. Cada passo que dei, as contas, as fechaduras, os papéis, foi para proteger o que construí. Na terça-feira, recebi uma ligação de Ricardo, meu advogado. Ela foi notificada, João. Tentou falar comigo, mas eu disse que era com você. Parece que tá em choque. Ela que lide com isso, respondi, seco. Ana provavelmente estava em um hotel, ou talvez com alguma amiga, tentando entender onde errou. Pedro, pelo que soube por Tiago, já tinha assumido, deixando-a com promessas vazias e contas de bar. O ciclo que ela quis fechar se revelou uma armadilha, e eu não estava mais lá para salvá-la. Naquela semana, comecei a procurar trabalho em São Paulo. Um colega da obra me conectou com uma construtora que precisava de um engenheiro. Assinei um contrato temporário, com a promessa de algo maior. A cidade, com seu caos e energia, me dava espaço para respirar. Niterói ficou para trás, como um projeto arquivado. A casa alugada, as contas seguras, a vida nova, tudo estava sob controle. Ana, por outro lado, enfrentava as consequências. As caixas no quintal, expostas ao sol e à curiosidade dos vizinhos, eram um lembrete público do que ela perdeu. O pré-nupcial, que ela assinou sem pensar, garantiu que não havia como lutar. Tentei imaginar o que ela sentiu ao ler o decreto, ao perceber que a porta não abria, que eu não estava mais lá. Mas não era minha responsabilidade. Ela fez a escolha dela. Eu fiz a minha. Agora, olhando para frente, sinto que o peso saiu dos meus ombros. Construí uma vida nova, tijolo por tijolo, sem rachaduras. Ana quis jogar com o passado e perdeu o futuro. E você, o que acha? Eu fui justo ao proteger o que era meu, ou deveria ter dado a ela uma chance de se explicar? Deixe sua opinião nos comentários e me diga, até onde você iria para proteger sua paz?